Homem de 27 anos, estou processando meu irmão de 41, e minha namorada de 23 anos quer que eu renegue meus pais também. Será que ela está certa? Fica comigo até o final dessa história absurda para entender como tudo isso aconteceu e me diga o que você faria no meu lugar. Eu havia excluído a postagem original por segurança, mas aqui vai um resumo do que aconteceu. Depois que me formei em ciência da computação, meu irmão e seus 2 sócios me recrutaram para trabalhar um verão com eles. Eles queriam que eu configurasse a infraestrutura da nova empresa deles na área de finanças e investimentos. Aquele único verão se transformou em 2 anos de trabalho gratuito atuando como secretário, recepcionista, técnico de sistemas, assistente pessoal, contador e analista de pesquisa. Eles me pagaram cerca de 4 ou 5 vezes, totalizando uns 7 ou 8 mil dólares em 2 anos inteiros. Quando saí para começar a pós-graduação, eles ficaram furiosos porque eu não quis ficar. Quando terminei a pós e coloquei a experiência no meu currículo, eles mentiram para os meus possíveis empregadores sobre mim. Eles negaram que eu trabalhei para eles e disseram que eu estava tentando usar o nome do meu irmão para subir na vida. Eles também me acusaram de visitar o escritório e assediar sexualmente funcionárias que eles nem sequer tinham. Eu liguei para questioná-los sobre isso e eles, incluindo meu irmão, apenas riram de toda a situação e disseram que eu estava recebendo o que merecia. Foi algo do tipo: é isso que você ganha quando mexe com a gente. Meu conselheiro e algumas outras pessoas da faculdade, incluindo meu recrutador, me ajudaram a conseguir um emprego. Mas eu tive que processar meu irmão e seus sócios por difamação e outras coisas. Meu irmão me ligou para rir do processo quando foram notificados, mas agora eles estão assustados e meu irmão fez meu pai me pressionar para desistir do processo e apenas sentar com eles para resolver as coisas. Meu pai chamou isso de apenas uma brincadeira de irmão mais velho fazendo bullying com o mais novo e exigiu que eu retirasse o processo. Ele e minha mãe me desconvidaram para o dia de ação de graças na casa deles, mas minha mãe tentou ficar fora disso. Eu percebi que isso estava sendo difícil para ela. Não há muitas novidades legais sobre o processo, mas eu tinha um notebook que continha listas de clientes que meu irmão e seus sócios roubaram de seus antigos empregadores antes de saírem para abrir a empresa. Eu não queria entregar esses arquivos ao meu advogado porque a situação já estava ruim para eles. Minha namorada tinha uma opinião diferente. Ela quer que eu deixe eles se ferrarem e destrua todos eles. Eu liguei para o meu advogado, disse que tinha os arquivos e os deixei no escritório dele no dia 9. No dia 10, recebi uma ligação do escritório dizendo que meu advogado precisava me ver naquele mesmo dia. Eu fui lá e ele disse que os arquivos seriam entregues à Procuradoria dos Estados Unidos, então agora está fora de nossas mãos. Mas ele queria muito falar comigo sobre meus pais. Ele conversou com meu pai e basicamente disse que meu pai é um idiota de classe mundial. Ele vai intimar meus pais para depor e provavelmente para o julgamento, se chegarmos a esse ponto. Ele queria que eu me preparasse para o que eles poderiam dizer sobre mim. Ele deixou claro que não há como voltar atrás agora. Eu não paguei nada para meu advogado pegar o caso, então o escritório dele está muito investido financeiramente nisso agora. Basicamente, são eles que estão dando as cartas neste momento. Acho que meu advogado pensa que sou fraco ou que vou querer recuar ou pegar leve com eles. Ele realmente me disse que sabe que minha família me enfraqueceria. Acho que ele me subestima um pouco. De qualquer forma, ele me disse para me preparar para a pressão que meu pai trará sobre mim. Eu disse a ele que tinha 2 irmãs mais velhas do meu lado e que minha mãe era bastante neutra. Ele me garantiu que minha mãe absolutamente não é neutra. Então ele apenas me disse para me preparar para qualquer coisa. Então recebi telefonemas das minhas 2 irmãs, que moram a cerca de 500 quilômetros de distância. Elas estavam enojadas com o comportamento do meu pai e do meu irmão e tinham me dito que estavam 100% comigo. Agora elas me disseram que eu e minha namorada fomos desconvidados para visitá-las e ver seus filhos neste Natal. Elas me disseram que me amavam, mas que eu precisava desistir desse processo judicial. Isso foi um pouco chocante. Não me destruiu, mas não foi nada fácil de ouvir. Elas não entrarão mais em contato comigo e querem que eu não entre em contato com elas, e disseram que têm seus motivos. Ambas choraram quando ligaram, mas eu permaneci bastante calmo. Elas também enviaram e-mail para minha namorada para avisá-la sobre o desconvite para ir às casas delas no Natal. Minha namorada detonou as duas com uma resposta muito contundente que eu gostaria que ela não tivesse enviado, mas é decisão dela como responder.
Meu pai está ficando um pouco fora de controle. Ele confrontou a mim e minha namorada do lado de fora da casa de um amigo da família que nos recebeu para uma reunião de feriado no domingo à noite. A coisa ficou quente, e eu disse algumas coisas que provavelmente foram golpes baixos e fizeram ele quase chorar. Os olhos dele lacrimejaram e ele estava tentando não chorar. Então minha namorada entrou na briga e detonou ele como fez com minhas irmãs. Basicamente, ela está pegando pesado agora. Eu percebo que ela parou de se segurar. Minha mãe apenas ficou na caminhonete do meu pai observando, mas acho que ela não conseguiu ouvir nada. Por enquanto, não há mais nada acontecendo. Ah, só mais uma coisa. Meu advogado disse que meu irmão e seus sócios já fecharam as portas da empresa. Eles acabaram falindo completamente. Eles apresentaram algumas respostas confusas e contraditórias ao nosso processo, o que me surpreende porque meu irmão geralmente é mais inteligente que isso. Eles agora mudaram de advogados e contrataram um escritório respeitável. A primeira coisa que os novos advogados fizeram foi perguntar o que seria necessário para um acordo. Meu advogado diz que os novos advogados deles são espertos, eles sabem que será um banho de sangue no tribunal. Acho que terei apenas que esperar para ver onde isso vai dar. Mas alguns de vocês comentaram por experiência própria que o retorno de batalhas legais como esta destrói famílias por décadas às vezes. Consigo ver como isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer. Edição importante sobre as irmãs. Alguns de vocês estão perguntando por que minhas irmãs mudaram de ideia. Agora eu sei que meu pai ajudou as duas a comprar suas respectivas casas. Ambas ainda devem muito dinheiro a ele por isso. Meu melhor palpite é que ele usou isso e talvez outras coisas para coagi-las a ficar do lado dele. Resumindo, o processo está parado. Minhas irmãs agora estão do lado do meu pai e irmão. Eu entreguei o notebook, e parece que vou ganhar, mas não acaba até que termine de verdade. Vamos aos comentários relevantes da postagem original que foi deletada. Um usuário disse: no seu lugar, eu destruiria esses bastardos. Eles são obviamente pessoas muito desagradáveis e você tem o suficiente contra eles para expulsá-los do mercado. Acho que você deve fazer isso. Quanto aos seus pais, diga a eles para ficarem fora desse assunto, porque se decidirem escolher um lado, você está preparado para cortá-los da sua vida. E, como uma parte, no seu lugar eu diria à sua cunhada que seu irmão também a está traindo. O autor respondeu: minha cunhada sabe que ele a trai há anos. Ela é uma daquelas mulheres que sente que, contanto que ele volte para casa e mantenha o dinheiro entrando, ela está bem. Também acho que essa é uma das razões pelas quais minhas irmãs foram tão rápidas em ficar do meu lado. Elas realmente odeiam isso nele. É como se estivessem apenas esperando uma chance para cortá-lo. Outro comentário dizia: seu irmão parece uma pessoa verdadeiramente desprezível. Você deu a ele todas as chances de consertar isso, e ele tentou arruinar suas perspectivas de carreira e depois riu na sua cara. Você não deve mais nada a ele. Todos os três caras precisam enfrentar as consequências de suas ações. O autor respondeu: ele realmente riu na minha cara além de tudo isso. Todos os três também, de repente, transferiram suas casas para os nomes de suas respectivas esposas. Como se achassem que isso vai protegê-los de alguma forma. Eles sabem que não, mas são tão arrogantes que acham que podem vencer o sistema. Outra pessoa comentou: eu estava em dúvida sobre a ruína total quando você disse que ele nunca te pagou, e então cheguei ao parágrafo onde seu irmão e seus comparsas tentaram destruir sua reputação. Ele não é mais seu irmão. Ele é seu inimigo. Você precisa destruir tudo. Se ele faz isso com o próprio irmão, imagine o que faria com outra pessoa inocente que ganha o desprezo dele. Ele precisa ser exposto e perder sua licença. Seus pais estão em negação inútil e você não precisa considerar as opiniões deles como válidas. Apenas ignore todos eles. O autor respondeu: uma coisa é negar que trabalhei para eles, isso já é ruim o suficiente. Mas ir além e me acusar de assédio sexual foi uma pílula amarga de engolir. Essa foi a pergunta constrangedora que tive que responder em entrevistas de emprego. Alguém perguntou: como você não viu isso chegando? Quero dizer, você, entre todas as pessoas, deveria saber como seu irmão é. O autor respondeu: essa é a melhor e mais difícil pergunta que recebi. Sempre soube que meu irmão era um pouco narcisista. Só não sabia a extensão disso. Devido à diferença de idade, não convivia muito com ele.
Acho que o que aconteceu aqui é que eu realmente acreditei que estava ajudando meu irmão por um verão, e rapidamente se transformaram em 2 anos. Eu sabia que eles ficariam bravos quando eu saísse. Eu sabia depois de alguns meses que todos os 3 eram narcisistas completos. Mas eu nunca poderia imaginar que seria tão ruim assim. Outro usuário comentou: eu não entendo. Se eles não te pagaram pelo seu trabalho e você ia deixar isso passar, eles poderiam pelo menos ter dado uma boa recomendação quando você estava se candidatando ao seu novo emprego. Não entendo por que ficaram bravos com você por deixar a empresa quando nem estavam te pagando pelo trabalho. Isso não faz o menor sentido. O autor respondeu: eles ficaram bravos porque teriam que contratar 5 ou 6 pessoas para me substituir. Depois ficaram mais bravos quando recusei trabalhar para eles, mesmo meio período, enquanto estudava. Na cabeça deles, eles realmente acreditam que eu os deixei na mão, mesmo eu tendo avisado 8 meses antes que estava saindo. Eles eram tão arrogantes que achavam que eu nunca sairia. Eles achavam que eu trabalharia apenas pela honra de estar perto deles e aprender com a grandeza deles. Agora, vamos aos comentários relevantes da primeira atualização. Um usuário disse: caramba, que situação complicada. É melhor você estar preparado para não ter reuniões familiares por um tempo muito, muito longo. Não acho que muitas pessoas teriam ido tão longe quanto você, e essa certamente é sua escolha. Mas quem perde aqui agora, em nome da justiça? Sua família pode perder muito dinheiro, e talvez eles mereçam, mas agora não há benefício para ninguém além do seu advogado. O autor respondeu: eles estavam me tornando inempregável, então entrar com o processo foi algo que tive que fazer para limpar meu nome. As 4 grandes empresas com as quais fiz entrevistas disseram a mesma coisa. Que não me contratariam porque parecia que eu menti no meu currículo, e também a coisa do assédio sexual assustou outras empresas. Não estou processando toda a minha família. Apenas meu irmão e seus 2 sócios. Meus pais não dependem do meu irmão para dinheiro. Eu liguei para eles repetidamente pedindo para pararem, mas eles apenas riram de mim e continuaram me difamando. Tornou-se apenas um jogo para eles. Outro comentário: seu irmão pode ir para a prisão por isso. Para ser honesto, acho que entregar esses arquivos ao seu advogado foi a coisa errada a fazer. Sou totalmente a favor de tirar tudo do seu irmão porque ele te enganou por dinheiro, mas se seu irmão for para a cadeia, você será desconvidado de funções familiares para o resto da vida. Concordo com seu advogado que você não pensou nisso direito e que vai ter arrependimentos massivos muito em breve. O autor respondeu: apenas conversando com meu advogado, ele acha que, na pior das hipóteses, os bancos para os quais trabalhavam podem processá-los por violar seus contratos de não competição. Mas bancos geralmente não processam depois de tanto tempo. Eles só terão problemas criminais se essas listas contiverem informações privadas sobre pessoas, o que seria ilegal levar para casa como funcionário de banco. De qualquer forma, sim, acho que talvez algum tempo de prisão esteja no futuro deles. Não há nada que eu possa fazer sobre isso agora. Outro usuário escreveu: sinto muito que suas irmãs tenham decidido virar as costas para você. Seu pai provavelmente disse a elas que seriam deserdadas se continuassem falando com você. Espero que diga às suas irmãs que não vai dedurar se elas decidirem manter um relacionamento com você apesar da pressão. O autor respondeu: pelo que eu vi, ele ajudou as 2 quando compraram suas respectivas casas. Acho que elas ainda devem a ele por isso. Eu não tenho ideia exata do porquê da mudança repentina, mas tudo é possível. Elas inicialmente estavam tão enojadas com meu pai e especialmente com meu irmão. Então me chocou quando recebi aquelas 2 ligações. O autor continuou: mais do que tudo, acho que estou sofrendo pela minha namorada. Ela leva as coisas a sério às vezes e realmente foi pega de surpresa pelas minhas irmãs, porque tínhamos planos de passar o Natal lá. Minha namorada tinha comprado presentes para minhas sobrinhas, então isso não era esperado de forma alguma. Acordei na segunda-feira à noite e vi minha namorada sentada na cama com as mãos no rosto. Sei que ela acha tudo isso muito difícil de lidar. O autor adicionou mais detalhes. Não quis entrar em tantos detalhes novamente, haveria muito para digitar. Mas com o que estou descobrindo sobre meu irmão através do meu advogado, é pior do que eu pensava. Não me pagar e me difamar era apenas o que eu sabia. Mas agora sabemos que havia outras coisas, como fraude contra mim e outros que eu não sabia. Violações fiscais graves também contra mim e contra a Receita Federal,
e algum roubo de identidade onde ele usou meu nome em alguns documentos que eu claramente não assinei. Quanto mais cavam, pior fica. Um comentário perguntou: sinto que suas irmãs foram coagidas pelos membros da família opostos a cortarem você. Você sabe se foi isso que aconteceu? O autor respondeu: tenho certeza absoluta de que foi isso que aconteceu. Elas não me disseram nada além de elas têm seus motivos. Elas disseram que dói muito fazer isso comigo e que me amavam e sempre amariam, mas não me disseram exatamente porque mudaram de ideia de repente. Francamente, eu não queria saber o porquê. Só queria desligar o telefone o mais rápido que pudesse. Outro usuário: você está absolutamente certo aqui. Sinto muito que suas irmãs tenham virado as costas para você assim, mas sua namorada parece ter uma cabeça boa, embora um pouco exaltada. O tempo cura feridas, mas você não merece ser tratado dessa maneira. O autor respondeu: sim, quando meu pai nos disse que deveria nos dizer algo, o fato de a família estar do lado dele e saber que estamos errados. Minha namorada disse a ele algo como: há uma grande diferença entre as pessoas tomarem seu partido e as pessoas saberem que você está certo. Elas tomaram seu partido porque te devem dinheiro e você as coagiu a isso. Mas elas sabem que você está errado. Deveria te dizer algo, o fato de que você tem que subornar as pessoas para estarem do seu lado. Meu pai apenas olhou para ela enojado e com raiva, mas nunca o vi sem palavras daquele jeito. Alguém comentou: sua namorada não parece ter problemas de raiva. Ela soa como uma ursa-mãe cujos instintos entram em ação quando percebe que seu filhote está em perigo. Você tem muita sorte de tê-la. O autor respondeu: não tenho certeza se quero controlar as rédeas. Vou deixar o advogado cuidar da parte legal. Neste ponto, estou totalmente envolvido. Eu tenho que estar. Não é como se a família voltasse a se reunir se eu de repente pegasse leve no processo. Para eles é desista do processo ou nós te renegamos. Não há meio termo. Sobre os ativos, o autor disse: eles estão tentando ativamente esconder seus bens. Mas sabemos onde estão. É muito difícil esconder bens depois que estiveram em seu nome. Eles mudaram suas casas para os nomes das esposas, mas de acordo com meu advogado, no estado em que vivemos, qualquer transferência de bens feita em antecipação a um processo é invalidada pelo tribunal. Um usuário perguntou: o que foram as coisas abaixo da cintura que você disse ao seu pai? Além disso, você considerou pedir sua namorada em casamento? Porque parece que ela é a melhor pessoa que você já encontrou na vida. O autor respondeu: ele é um idiota, mas apenas ficou lá e aguentou. Ele parecia que ia chorar. Minha namorada entrou na conversa também e perguntou como era ir àquela igreja que ele frequenta 5 vezes por semana e depois sair e ser o tipo de homem que ele é. Ela disse: se o dia do julgamento chegar para você amanhã, o que você vai fazer? Dar a Deus o nome do seu irmão novamente e dizer que foi ele. Outro usuário chocado: minha Nossa Senhora! Como ele reagiu a isso? O autor respondeu: meu pai reagiu ficando lá quieto e aguentando. O que é muito diferente dele, ele normalmente é um valentão autoritário. Ele nunca fica sem palavras e nunca chora. Sobre o que foi dito, basicamente meu pai questionou minha moral, então eu trouxe à tona coisas sobre ele. Ele traiu minha mãe há muito tempo, ele foi pego dirigindo embriagado, mas deu aos policiais o nome do irmão dele e o irmão assumiu a culpa por isso há cerca de 25 anos. O irmão dele não está mais vivo, então doeu nele que eu trouxesse à tona como ele tratou seu falecido irmão. Havia outras coisas sobre ele ter sido excomungado de uma igreja por roubar muitos dos membros quando tinha uma pequena empresa de construção. A seguir, a atualização final, escrita 5 meses depois da postagem original. Desta vez, quem escreve é a namorada do autor. Ok, deixe-me começar dizendo que não sou o autor original. Sou a namorada dele. Moramos juntos e eu li a postagem de atualização. Meu namorado está seguindo em frente e não ia postar uma última atualização, então perguntei se eu poderia e ele disse que sim. As coisas foram concluídas. Eles assinaram um acordo e agora cabe ao juiz aprová-lo. O juiz não fará isso por mais 2 semanas, mas aparentemente é uma formalidade. É certeza que ele aprovará, é o que dizem os advogados. Quanto ao acordo, não posso revelar muito, mas posso dizer que é próximo do valor monetário que meu namorado estava pedindo no processo.
Eles tinham transferido suas casas para os nomes das esposas, e elas estão em processo de venda para pagar o acordo. O acordo incluía um pedido de desculpas por escrito e admissão completa de culpa de todos os 3 réus. Eles também têm que escrever cartas de desculpas e retratações para todos os empregadores que se recusaram a contratar meu namorado com base na difamação deles. Acho que foram 4 empresas ao todo. Todos os 3 tiveram suas licenças cassadas e nunca mais trabalharão como consultores financeiros em nenhum estado, aparentemente. Eles também enfrentarão uma investigação criminal devido a algumas assinaturas falsificadas em alguns dos negócios que fizeram. O que levará à condenação, mas provavelmente sem pena de prisão, segundo os especialistas. Financeiramente eles estão arruinados além da conta, o que é o que eu achava que eles mereciam o tempo todo. Sei que meu namorado lamenta toda essa situação e eu entendo isso. Ainda é a família dele e eles eram próximos em algum momento. Acho que ele está melhor sem eles, mas é fácil para mim dizer. Os pais dele são totalmente um caso perdido. Não acho que haverá uma reconciliação nesta vida depois do que aconteceu. Durante as audiências de mediação, a mãe e o pai dele depuseram. Ambos mentiram, mas eu sabia que o pai vigarista dele mentiria. Fiquei chocada que a mãe mentiu sobre ter havido um acordo verbal de que meu namorado trabalharia para a empresa do irmão em troca de hospedagem e alimentação na casa dos pais, e que o pai também vinha pagando a ele em dinheiro pelo trabalho. Ela disse que testemunhou meu namorado recusando o pagamento do irmão muitas vezes. Ela mentiu sobre muitas outras coisas muito dolorosas bem ali enquanto meu namorado estava sentado assistindo. Ela nunca olhou para ele, nem uma vez. O pai dele nunca olhou para ele também, mas pelo menos ele ficou sentado lá o tempo todo depois de ter testemunhado para apoiar seu filho mais velho e seus amigos. A mãe dele saiu da sala chorando depois de depor. Eu não fiquei chocada que ela depois porque o advogado disse que ela poderia. Mas fiquei extremamente chocada com as coisas horríveis que ela disse sobre meu namorado. Ela algum dia se arrependerá de fazer isso com o filho. É uma coisa tão horrível e simplesmente revoltante o que ela fez. O que ela fez com seu filho caçula é imperdoável. Ela realmente não tem noção de quanto dano causou ao seu filho mais novo. Duvido que ele vá superar isso, e duvido que ele vá querer vê-la novamente. Não querendo reclamar da mãe, mas ela mentiu e disse coisas nojentas sobre seu filho mais novo, e ele é o único bom filho que ela tem. Ele é o único que não deve nada ao pai. Ele é o único com compaixão e alta moral, o único que se preocupava constantemente com ela. Tudo por um processo que ela tinha que saber que eles iriam perder. O depoimento dela não ajudou em nada o caso deles. Ela testemunhou por absolutamente nenhuma razão. Nós enviamos presentes de Natal para as irmãs do meu namorado e suas filhas. Recebemos cartões de agradecimento em troca. Elas não contataram meu namorado desde então, mas recebi alguns e-mails de olá de uma delas. Ela nunca menciona meu namorado ou os problemas familiares, apenas diz olá e pergunta como estou. Eu apenas respondo dizendo que estamos ambos bem. Não tenho certeza de onde isso vai dar, mas é um pequeno passo no que parece que será uma longa estrada antes que elas sejam permitidas pelo pai a se reconciliarem com o irmão, ou até que tenham a coragem de fazer isso sem a bênção do pai. Acho que elas estão ambas muito envergonhadas para contatar meu namorado diretamente. Posso sentir que elas estão tentando encontrar uma maneira que eventualmente as leve até ele. Só para deixar claro, eu sabia muito cedo que os pais do meu namorado eram tóxicos. Eu inicialmente só queria que ele cortasse todos os laços com eles. Mas as coisas escalaram e agora acho que a mãe do meu namorado deu um golpe mortal em qualquer chance de reconciliação. Estou enojada com ela. Mas posso ver o estrago que ela fez de perto. Tenho medo que ele nunca a perdoe. Tenho conversado com meu pai sobre isso o tempo todo e tudo aconteceu exatamente como ele disse que aconteceria. Todo mundo, todas as partes estão destruídas. É como se uma bomba tivesse explodido e todo mundo tivesse sido atingido. Resumindo a atualização final, o processo foi resolvido, a mãe do meu namorado difamou pior do que o irmão fez, e não haverá reconciliação nunca, pelo que posso dizer. Vamos ver os comentários relevantes feitos após a atualização da namorada. Um usuário comentou: o acordo incluiu um pedido de desculpas por escrito e admissão de culpa. Isso me deu uma enorme sensação de justiça. Tirando isso, é bom que ele tenha tido sucesso no caso. Só espero que ele possa viver feliz sem seus pais horríveis pelo resto da vida.
Estar afastado da família pode ser muito difícil para algumas pessoas. A namorada respondeu: todas as partes foram destruídas até certo ponto por essa luta legal. Meu namorado vai se recuperar eventualmente, mas não sei quando. Continuo pensando que ele vai desmoronar, mas ele tem seguido sua rotina diária como se nada tivesse acontecido. Sei que ele está sentindo mais dor do que está demonstrando agora. Sei disso porque ele literalmente não dorme. Ele apenas fica deitado na cama totalmente acordado. Outro usuário disse: acho que, especialmente por causa de como a mãe dele reagiu, ser rejeitado por ela, além de tudo, foi provavelmente traumático. O rompimento de relacionamentos familiares pode fazer coisas horríveis com sua saúde mental. Se você puder sugerir a ele, ele provavelmente se beneficiaria de alguma terapia. A namorada respondeu: sim, ele está totalmente despedaçado pelas ações desprezíveis da mãe dele. Consigo perceber, por mais que ele tente esconder. Outro comentário: a mãe não estava escolhendo o filho ruim, ela estava escolhendo o marido. O relacionamento em um casamento deve ser mais forte do que qualquer outro tipo de relacionamento, mas isso não torna o que ela fez certo. Nem de longe. Espero que ela não venha chorando um dia dizendo: eu não tive escolha. Isso é conversa fiada. A namorada respondeu: sim, isso é pura conversa fiada. Ela tinha opções muito boas e suas escolhas, mesmo desde o início, foram horríveis. Ela nunca deveria ter ficado quieta. Não é como se ela fosse tão fraca que não pudesse enfrentar o marido. Ela não é esse tipo de mulher. Ela enfrenta ele às vezes. Ela apenas escolheu não fazer isso. Mesmo assim, ela nunca deveria ter testemunhado e, pior ainda, mentiu de uma maneira tão desprezível. Um usuário perguntou: vocês têm permissão para discutir o acordo assim? A namorada respondeu: sim, temos permissão até para dizer quanto dinheiro e todos os detalhes. Não há absolutamente nenhuma ordem de silêncio ou cláusula de privacidade no acordo. Todos os detalhes serão informações públicas de qualquer maneira, porque eles enfrentarão futuros processos de ex-clientes. Então, o que eles perderam neste processo será público para determinar o que eles têm e podem pagar em potenciais processos futuros. E essa foi a história de hoje. O que você achou da atitude dessa mãe no tribunal? E se você estivesse no lugar do rapaz, teria perdoado as irmãs? Deixe sua opinião aqui nos comentários e se inscreva para não perder as próximas atualizações.